Olá, gente, bom dia para você que está acompanhando a nossa programação. Já está no ar o Estúdio Sat, o seu programa de entretenimento de todas as manhãs, aqui do canal que é a cara e a voz da Amazônia e do Amazônida. Nesta quarta-feira, dia 19 de julho, eu quero te desejar um feliz dia, né? Um bom dia para você que está aí nos acompanhando. Lembrando que você pode interagir com a nossa produção através do nosso número de telefone 92 código de Manaus 981 11 4512. Para você que quer interagir, tiver alguma pergunta relacionada aos temas das nossas entrevistas, nós estamos aqui para atender você aí de casa. Obrigada a você também que nos acompanha ao vivo pelo Facebook do AmazonSat e também que está aí na reprise a partir das 15 horas em nossa programação. Um grande abraço para você. Vamos falar agora sobre a infecção do trato urinário, conhecida também popularmente como infecção urinária. É um quadro infeccioso que pode ocorrer em qualquer parte do sistema urinário, como rins, bexiga, uretra e ureter. E esse tipo de infecção é mais comum na parte inferior do trato urinário, do qual fazem parte a bexiga e a uretra. Aqui ao meu lado está o Dr. Cristiano Paiva, ele é urologista e nós vamos conversar a respeito deste assunto. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Tamires. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você para falar desse tema que é muito importante, né? A gente nos bastidores já havia falado algo a respeito. E falar de infecção urinária hoje é importante tanto para o homem quanto para as mulheres. Um dado interessante é que hoje mais de 70% das infecções urinárias ocorrem nas mulheres, né? Por questões anatômicas e também por questões relacionadas à higiene. Então isso é importante a gente comentar e até para orientá-las, né? De forma correta. E existem vários tipos, não é, de infecção urinária? Exatamente. Na verdade, as infecções mais comuns hoje em dia são as uretrites, que são tão comuns nos homens quanto nas mulheres, e as cistites, que são mais comuns nas mulheres. Hoje as uretrites, como a gente havia falado, hoje o agente mais comum das uretrites chama-se clamídia, tá? A clamídia é uma bactéria que acomete tanto homem quanto mulheres e geralmente ela é de transmissão sexual. Então vai aí essa dica, né? E os tipos, a cistite, a infecção na bexiga, né? Exatamente. A uretrite na uretra e a pielonefrite, a infecção nos rins. Isso. Geralmente, Tamires, a infecção ela é ascendente, tá? Ela acomete a uretra, depois a bactéria se instala na bexiga, sobe os ureteres até atingir os rins. Quando se chega aos rins, e o nome é pielonefrite, que você bem falou, essa é a infecção mais grave que a gente tem do trato urinário. Então, geralmente, ela causa sintomas, geralmente é dor lombar, febre alta, o indivíduo fica realmente muito abatido, né? E se não for reconhecido e tratado de forma correta, esses indivíduos muitas vezes vão até para UTI e em alguns casos vão a óbito. Então, é muito importante, hoje, talvez o objetivo até dessa entrevista nossa, é realmente valorizar os sintomas relacionados à infecção urinária. Ficar atento sempre aos sinais e aos sintomas, porque como você falou, se não tratado, pode levar a óbito. E às vezes a pessoa nem sabe o porquê disso está acontecendo, né? Exatamente. Hoje, Tamires, tanto no consultório privado quanto no sistema público, a gente tem oportunidade de atender esse público, né? E não há tanta diferença, viu? Os agentes são muito parecidos. Lembrando da última entrevista da Escherichia coli, né? A Escherichia coli hoje ela é a bactéria mais comumente envolvida tanto nas cistites quanto nas pielonefrites. Então, a gente sempre tem o cuidado de, ao atender o indivíduo, seja do sexo masculino ou feminino, de solicitar a cultura para isolar o agente. Nesse isolamento, a gente associa o antibiograma para escolher bem o antibiótico. E aí a gente faz o tratamento específico para a bactéria. O interessante da Escherichia coli é que hoje existem vacinas que você usa via oral para que o indivíduo, seja do sexo masculino ou feminino, desenvolva anticorpos específicos contra essa bactéria e com isso diminua a chance não só de apresentar novos casos,
mas que o organismo já resolva o problema antes dele acontecer. Então é tipo uma prevenção. E as causas, elas variam de acordo com o local da infecção? Exatamente. Como eu te falei, por exemplo, as uretrites, mais relacionadas à atividade sexual. As cistites, muito comum nas mulheres. Aí entra a questão anatômica, entra a questão, assim, muito interessante, relacionada à imunidade. A mulher hoje é muito ativa, então ela desempenha várias atividades que muitas vezes, pelo estresse de tudo isso, nós temos queda da imunidade e predispõe à infecção urinária. Outra coisa interessante, muitas vezes a mulher começa a vida sexual e com isso ela tem as cistites, chamadas cistites da lua de mel, que são relacionadas com a atividade sexual. É interessante o nome, né? E a gente realmente observa isso aí no consultório. E quais são os principais fatores de risco? Você falou sobre essa questão da prática sexual constante, né? A vida sexual ativa. Uso de alguns contraceptivos também pode ocasionar? Exatamente. Quando você usa o anticoncepcional, ele tem uma base hormonal, né? Então eu tenho uma alteração da flora vaginal, que é próximo da uretra. E isso aí muda todo esse microambiente, né? Que muitas vezes ou ele protege ou ele favorece a infecção urinária. Então é por isso que é importante se escolher muito bem o anticoncepcional e ter o acompanhamento do ginecologista. Esse acompanhamento é importante também, e também essa questão de ir a um profissional da saúde, porque a infecção intestinal ela pode ser confundida com algum outro tipo de doença, no caso a infecção urinária, na verdade, pode ser confundida com algum outro tipo de doença? Só para você ter uma ideia, muitas vezes o paciente chega no consultório, por exemplo, com a dor lombar, sugestivo de cálculo. Sim. Pronto, você vai avaliar, é uma infecção urinária. Muitas vezes ela chega com a cistite, você vai avaliar melhor, ela tem o que a gente chama de doença inflamatória pélvica, que é uma patologia ginecológica. Você vai avaliar melhor, é um cisto de ovário. Então, várias patologias, elas fazem realmente diferencial com a infecção urinária. E na menopausa, é mais comum a questão da infecção urinária acontecer? Não tenha dúvida. Como eu falei para você, hoje a infecção urinária na mulher, entre outros fatores, existem as questões hormonais, que quando a mulher entra no climatério, né, que é o nome adequado, a gente fala que a menopausa é o marco onde ela para de menstruar. E o climatério é toda essa sequência, né? Ela realmente tem, sim, uma perda dessa proteção. Geralmente, ela perde aquela lubrificação protetora, né, da vagina, que é próximo da uretra. A colonização muda também. Existem lactobacilos que protegem, diminuem os lactobacilos, aumentam as bactérias e isso favorece a infecção urinária. E é importante ficar atento também essa questão da infecção urinária em crianças, não é? Em idosos também e em grávidas. Exatamente. Então, são os públicos que a gente falou um pouquinho antes, que são muito importantes a gente reconhecer e tratar de forma adequada. As crianças, pela chance de ter alguma anomalia congênita, que causa não só um episódio de infecção urinária, mas muitas vezes até perda da função renal. Vai aí uma dica para as mães fazerem um bom pré-natal, porque muitas patologias que podem ter repercussão não só para a infecção urinária, como perda da função renal, são reconhecidas no período pré-natal, no ultrassom morfológico, né? Em relação aos idosos, a toda a questão hormonal e do envelhecimento como um todo, e das gestantes, porque ela tem alterações fisiológicas pela compressão do útero no ureter, favorece a infecção urinária. E lembrando que existe uma questão imunológica, porque o feto é metade da mãe e metade do pai. Então ela tem uma queda da imunidade fisiológica, tendo em vista que metade desse feto é oriundo do pai. Então isso aí favorece a infecção urinária, que tem que ser reconhecida e tratada. E também ficar atento aos principais sinais e sintomas, a ardência forte, Isso. a urinar, a presença de sangue também, né? Na urina. Tem uma coisa que chama muita atenção. Todas as vezes que eu tenho dor a urinar, não é normal. Eu tenho aquele episódio de ir várias vezes ao banheiro, e muitas vezes com aquela sensação que eu não esvaziei completamente. E principalmente quando tem sangue na urina,
Isso aí chama atenção para não só uma infecção urinária, como um cálculo, num paciente mais idoso, um tumor. Então, isso aí realmente tem que ser muito bem investigado. E quais são os tratamentos para uma infecção urinária, doutor? Eu sempre divido o seguinte, tem prevenções e o tratamento específico. Quando eu falo em prevenção, aí entra aquelas sugestões que todo mundo já conhece. Beber muito líquido, não segurar a urina para ir ao banheiro. Isso acontece muito com as mulheres, né, por questões de higiene. Tentar, na medida do possível, usar algumas... hoje em dia, para as pessoas que têm muita infecção urinária, existe o cranberry, que é uma frutinha cujo extrato, ou a cápsula, ou até mesmo o suco, aumenta a imunidade da região da bexiga, dos ureteres, e diminui a incidência. Tem pessoas, Tamires, que têm uma urina muito básica, quer dizer, um pH baixo. Isso favorece a proliferação bacteriana e a infecção urinária. Uma das formas simples de resolver isso aí é tomando vitamina C. A urina fica um pouco mais ácida e mata as bactérias. Existe a vacina, né, que eu falei para vocês, tem no mercado, é via oral, é uma forma de prevenir. E a outra forma, quando a gente perde uma barreira de proteção que é interna na bexiga, que aí eu estou falando de cistite intersticial, que é uma cistite grave, até a gente comentou na última entrevista. A gente tem hoje substâncias que são injetadas dentro da bexiga para corrigir esse defeito e diminuir não só os sintomas, que são muito ruins na cistite intersticial, como a doença como um todo. E para encerrar, uma dúvida que me veio à mente agora, a questão da coloração da urina tem alguma coisa a ver com infecção? Não tenha dúvida. Quando eu tenho uma urina muito amarela, escura, com um cheiro característico, porque muda o odor, tá? É aquela urina que tem um odor característico. Pelo odor, você já nota que a urina não está normal. Então, isso aí até que prove em contrário, se você não tiver se alimentado de uma coisa que foge à sua rotina, isso aí é pensar em infecção urinária. Então, quanto mais branquinho, melhor. É saudável, né? Isso mesmo. Ok, doutor, muito obrigada, viu, pela sua presença. Obrigado a você. As suas redes sociais? Eu tenho o Facebook, né, que é da clínica, e tenho o meu site, né, que é drcristianopaiva.com.br. Lá, Tamires, tem todas as informações, né, que os nossos ouvintes, né, podem participar e até interagir. Tem vários questionários, várias informações que são de interesse. Eu acho que vale a pena dar uma pesquisada. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigada, viu, doutor? Obrigado a você. E assim nós encerramos aqui na nossa entrevista, onde a gente falou um pouco a respeito sobre a infecção urinária. Olha só, gente, até maio deste ano, as audiências de custódia colocaram 573 presos em liberdade provisória no Amazonas. A Defensoria Pública realizou 1.115 audiências e, além disso, o órgão registrou 259 averiguações de irregularidades de prisão. As audiências de custódia têm o objetivo de evitar prisões desnecessárias ao permitir que os acusados, dependendo do tipo de crime, possam responder aos processos em liberdade. A gente agora vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai dar continuidade ao Estúdio Sat. Eu estarei aqui esperando por você. Até já.